saber se cumpre ou não problematizar um fundamento do direito positivo. Não é? Bom, e o que é que eu quero dizer? É que não é nada certo que o problema da soberania seja um não problema. Antes é um problema que pode ser colocado. Mas já lá vamos. Em qualquer caso, eu devo dizer que há quem afirme, e enfim, estou-me a referir a diferentes autores, designadamente por último, a tese fundamental de Ernst Wolkenford, agora também Olivier Béot, na sequência, aliás, de Simone Goyard Fabre, que afirmam que o problema do fundamento da soberania não pode ser colocado nem deve ser colocado. A afirmação, a colocação do problema do fundamento da soberania significa a negação mesma da solução que a soberania significa. Bom, o que é que estes autores afirmam? Afirmam que a soberania significa, ou corresponde, a uma solução jurídica para um problema político. Uma solução jurídico-política, por excelência. E que problema é esse? É o problema da desintegração das sociedades políticas europeias no início da modernidade, em virtude da cisão religiosa, sobretudo da cisão religiosa entre católicos e protestantes. Portanto, o que é que Baudin teria pensado na soberania? Baudin teria formulado uma construção jurídica pensando num contexto político muito difícil, um princípio sem o qual apenas tem partes isoladas e, eventualmente, conflituosas. Portanto, a soberania seria uma solução jurídico-política destinada a federar, podemos dizer, a diversidade. Federar a diversidade e a pluralidade social, religiosa, étnica, política. Emancipando, podemos dizer, o Estado das fronteiras que seriam impostas pela homogeneidade linguística, confessional, étnica, por aí fora. Conservar o pluralismo social sem permitir que este se convertesse em fragmentação. Ora, essa seria a tarefa básica da soberania. Sendo que essa tarefa básica só poderia ser desempenhada se a soberania não fosse referida a um fundamento. Se a soberania fosse o fundamento do direito positivo por si e em si. Portanto, se ela passasse por si e em si a ser o fundamento do direito. Um propósito unificador ou pacificador só se cumpriria se ao Estado soberano correspondesse uma ordem estritamente positiva, desligada de quaisquer parâmetros justificadores ou fundantes. E, portanto, se a soberania fosse em si por si a ordem do Estado. Pois, de outra forma, nesta tese, que é a tese de Wolkenford e também é a tese de Olivier Béot, seria inevitável que os diferentes setores, reportada a Baudin, evidentemente, seria inevitável que os diferentes setores em conflito referissem à soberania às suas pretensões distintas e, portanto, passassem a discutir a soberania no momento em que discutissem o fundamento dessa soberania e dessem respostas distintas ao problema desse fundamento da soberania. Portanto, zona de pacificação, de indiscutibilidade, de federação da diversidade, a soberania converter-se em zona de conflito no momento em que se discutisse o seu fundamento. Bom, qual é o problema desta tese? O problema desta tese releva daquilo que Carl Schmitt chamou a relação entre a proteção e a audiência. Não colocar o problema do fundamento da soberania é não colocar o problema da justificação da obediência à soberania. Portanto, o positivismo nega ou afasta do plano de visão, melhor dizendo, um problema, que é o problema do porquê da obediência à soberania e o porquê da obediência ao direito. Podemos dizer, este problema está resolvido em si e por si na soberania. Nunca está
nunca está na medida em que os comportamentos humanos nunca sejam comportamentos automáticos. O poder político, o poder soberano, dirige-se à audiência. Ora, os seres humanos têm de compreender o porquê de obedecerem. O comportamento humano é o comportamento de animais auto-interpretados. É o comportamento de seres que se referem a um qualquer lugar explicativo, um qualquer lugar interpretativo do seu comportamento. E neste caso, o comportamento é o comportamento de obediência ao soberano. E, portanto, no momento em que obedecem, têm de estar a referir a um fundamento, e esse fundamento há de ser necessariamente o fundamento da soberania, e parece então que o problema se torna inescapável. E, portanto, nesta última perspectiva, inescapável, ainda que eventualmente intratável. Em qualquer caso, impõe-se então colocar o problema do fundamento da soberania e, ao mesmo tempo, o problema do fundamento do direito positivo. A este respeito, convém dizer que os atributos de soberania pensados e enunciados há pouco e que se encontram desde logo explícitos ou implícitos em Jean Bodin, não são em si mesmos teoricamente incompatíveis com a colocação do problema do fundamento. A originariedade poderia ser o mais complexo a este nível. A originariedade não se deve confundir com a ausência de fundamento. A originariedade significa que o poder não deriva de um outro poder. Mas não significa que deixe de encontrar o seu fundamento em algum lugar, não correspondente a um poder, que se encontra na natureza ou na justiça. Naturalmente que Jean Bodin e, enfim, todos os teóricos iniciais da soberania estavam ao falar em originariedade, estavam a falar numa materialização ou numa institucionalização destes fundamentos na Igreja Católica e afirmando, lá está, a tal originariedade relativamente ao poder papal. Mas aí afirmavam a não derivação do poder que seria o poder papal. Se houvesse uma fonte de natureza ou justiça não personificada ou não institucionalizada no poder, não há nenhum problema em a originariedade ou não há nenhuma incompatibilidade entre a colocação do problema do fundamento e a característica da originariedade, cuja negação seria a própria negação da soberania. Portanto, os atributos de soberania não são incompatíveis com a colocação do problema do fundamento se esse fundamento não se identificar com